Bom, vamos dar sequência aqui. Pode jogar lá, por favor, onde nós paramos? Porque vimos a tarefa, vimos os líderes, e agora o líder, e agora vamos ver a prática. Neemias. Deixa eu abrir lá Neemias. A prática da liderança. Primeira coisa importante na liderança cristã, em qualquer coisa, mas na liderança cristã, é que a gente lidera pelo exemplo. Porque muitas vezes a gente não sabe o que dizer. Mas quando a gente não sabe o que dizer, a gente vira aquilo que a gente quer dizer. Porque o que a gente quer dizer o que a gente é mais importante do que a gente quer dizer. Faz sentido ou não? Quer dizer, as pessoas, olha, podem não acreditar no que a gente diz, mas elas não podem deixar de acreditar no que a gente é. O que a gente é. Uma das maiores dificuldades do líder cristão entender é essa, e que mais importante do que a gente fala é o que a gente faz, o que a gente é, faz como reflexo do que a gente é. Eu lembro que morreu o Covid e matou muita gente conhecida minha, não foi fácil não. Matou meu irmão, matou minha irmã, matou minha tia, foi muita luta. A minha tia morreu, minha irmã me ligou, não via minha tia há 57 anos. Então, era uma tia meio distante. Ou um sobrinho meio distante. E aí minha irmã ligou e falou, tia Amália morreu. Eu falei, não, é mesmo. Morreu de quê? Falou, de Covid. Eu falei, e quantos anos ela tinha? Falou, 100. Falei, de 100 anos você não morre de Covid, você nem pergunta do que morreu, você pergunta como é que viveu. Não importa de morrer de Covid aos 100, contanto que eu vivo até os 100. O difícil é viver até os 100, mas não é fácil. Mas entre todos morreu um amigo que é conhecido do pastor aqui também, que é pastor da igreja quadrangular de Curitiba, no Brasil. Ele morreu ia fazer 80 anos. O nome é o pastor Eduardo. Muito amigo meu, homem crente, homem de Deus. Mas amigo mesmo, ao ponto que eu tenho foto dele orando aqui no meu telefone. O duro dele é que, num domingo, ele passou a igreja para o filho, Silas. No domingo seguinte, o filho estava enterrando o pai. Ele morreu. Ele estava plenamente ativo num domingo, no outro ele morreu. E quando eu soube da notícia, eu tinha que ir ao Brasil para pregar. Eu falei, então eu vou visitar o Silas. Liguei para ele, que ele é uma igreja muito grande, 9.000 pessoas, em Curitiba. Eu liguei para ele e falei, Silas, lamento o que aconteceu aí. Eu estou indo ao Brasil, vou aí visitá-los. Eu posso ir? Ele falou, pode. Aí falou, então venha para tomar um café comigo aqui, um pequeno almoço. Falei, tá bom, então eu vou para o pequeno almoço. Marcamos o dia. E aí vem aquela coisa na cabeça, o que é que eu vou dizer para ele? Porque meu pai morreu, eu nem conheci. Meu pai, quando ele casou com a minha mãe, ele tinha 63 anos. Mamãe, 23. Quando eu nasci, ele já tinha 76. Eu nem lembro dele, eu lembro do meu pai pelas fotos. E morreu logo depois, né? Então, eu não passei por essa experiência de ter um pai companheiro como ele, o tempo todo. Né? Falei, e agora o que é que eu vou dizer para ele? Ficou aquela agonia, mas eu já tinha marcado. E aí chegou o dia de eu ir lá na casa dele. Eu fui tomar um pequeno almoço. 7h15 da manhã, quando eu abri a porta, eu não sabia o que dizer. A única coisa que eu fiz foi abraçar e ele colocou a cabeça no meu ombro e choramos. Porque quando a gente não sabe o que dizer, é melhor a gente ser o que a gente quer dizer. Isso fala muito mais alto. Fala muito mais alto. Então, Neemias, ele apenas tentou ser. Ele pegou no pesado e foi reconstruir com todo mundo. Se ele tivesse só,
ele organizou as coisas, ele trabalhou, ele botou um cavalo lá, andou nele, foi atrás. Ele foi parte do processo todo. Porque quando a gente não consegue ter muito o que dizer, o exemplo da gente encoraja outras pessoas. Entendeu? Então, isso é uma bênção para mim e para vocês. Porque às vezes a gente é convidado a algum tipo de liderança, função de liderança, e a gente diz, não recebi treinamento, não sei o que vou falar, não tenho mensagem. Não é assim que a gente fala? O que é que eu vou dizer? Não se preocupa. Seja, é o que mais importa. Lembra o caso de Lucas, do endemoniado gadareno? Endemoniado gadareno. Jesus sai do mar da Galileia, em Israel, cruza o mar da Galileia e entra numa estrada que até hoje existe, de mármore branco. Tem 4 quilômetros de comprimento e começa a caminhar. Naquela época não existia Jordânia. Era o outro lado do Jordão, numa região chamada Decápolis, das 10 cidades. Polis, cidade, Deca, 10. E ele sai em direção a Gadara, que era uma cidade comercial. Era pequena, mas não era tão pequena. Tinha bastante comércio. E quando ele chega a 1 quilômetro da cidade, sai um endemoniado de dentro, nu e sangrando nos pulsos e nos tornozelos, de dentro do cemitério que tem até hoje. Eu conheço lá, fui muitas vezes. Não que eu não estava endemoniado, não, Então, de repente, o cara tinha família, era um jovem, tinha família que morava em Gadara, porque a cena seguinte é em Gadara, todo mundo o conhecia, que ficava a 1 quilômetro de distância. Ele tinha sido colocado no cemitério pela família. O que isso quer dizer? Que ele era considerado morto para a família. Ele era endemoniado, não era um demônio só, era 1000, era uma legião. Então, todo que colocava, amarravam ele com ferro, ele quebrava tudo. E no quebrar, ele se feria. Deve ter sido uma cena horrível. Porque alguém que um dia estava mamando no peito da mãe, estava a esperança da família, numa situação dessa, cara. E de repente, Jesus vai passando, não é que ele sai de lá, ele deve ter saído gritando, deve ter saído rosnando, endemoniado. E a Bíblia diz que Jesus, que ele é, antes dele falar, a Bíblia diz que Jesus viu o endemoniado e se compadeceu dele. A palavra do original da Bíblia, do grego, para compadecer é esplacna, que significa uma dor de rim. Alguém já teve pedra no rim aqui? Pedra no rim? Eu já tive. Não queira ter. É horrível. É pior do que ter neném, diz. Eu nunca tive a experiência de ter neném, mas falaram que é de lascar. Olha, é duro, meu amigo, é duro. Você não sabe o que faz. Você levanta, você deita, você vai no banheiro, faz xixi, vai a coisa. E não resolve, até resolver. Mas quando ela vem, você tem que fazer alguma coisa. Você não consegue ficar parado. Aquele jovem sai do cemitério e Jesus olha para ele. O que é que Jesus vai dizer? Era mais importante ele ser. Então ele teve um momento de esplacna, que a gente tem que ter demais. O que é isso? Ele teve um momento da misericórdia, da compaixão, que é aquela dor que você sente diante da dificuldade do outro, que leva você tem que fazer alguma coisa. E ele vai e ele ordena ao demônio que saia. A cena seguinte é interessante, mostra que os demônios pedem para entrar numa manada de porco, 2.000 porcos. E entram lá e a colina tem até hoje. Afogaram-se todos no Mar da Galileia, que é o único lago que tem lá. Deve ter sido uma disparada lá de cima, que deve ter sido uma correria, a porcaiada toda, né? Que é uma colina que desce, são 3 quilômetros para chegar até dentro do mar. O povo
demonstrou que os valores econômicos, o desejo por capital, pelo dinheiro, tinha mais valor do que a alma daquele indivíduo que revolta-se contra Jesus. Mas Jesus não se importava, porque no dia seguinte a Bíblia diz que Jesus viu aquele homem limpo, vestido e são, cheio de saúde. É porque ele faz a obra completa. O desprezado, o nu, o ferido e o desajuizado, que estava endemoniado, estava são, tomou um banho e se vestiu. É o Evangelho, transforma tudo. Mas, em vez de Jesus ficar falando, Jesus foi a mensagem para eles, da compaixão. Então, é isso que a gente aprende aqui na prática da liderança. Quando a gente não sabe o que dizer, porque tem situações que a gente não sabe o que dizer, é melhor a gente ser. Porque o que a gente adiciona um componente de inspiração e credibilidade muito grande na maneira com que os outros nos veem. Na Bíblia, a maior parte do ensino é por histórias, é ao vivo, é caminhando. A Bíblia diz que Jesus andava de cidade em cidade, de vila em vila, pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de enfermidades e ensinando nas sinagogas. Está escrito, Mateus 9:35. E com ele iam os 12. Não tinha uma classe, não tinha nada. Ele influenciou os apóstolos, futuros apóstolos, para que influenciasse a gente até hoje. Como é que ele fez isso? Apenas sendo. Vem comigo. Vem comigo. Porque as coisas que mais você lembra dos seus pais não são o que você ouviu dos seus pais, foram o que vocês viram. Não é assim? Eu lembro que eu era pequeno, meu filho era pequeno, eu deitava na garagem da minha casa, eu rodava, ele deitava exatamente como eu estava. Eu rodava, ele rodava, porque aprender por imitação é a maneira mais comum da gente influenciar outras pessoas. A cada 100 pessoas que a gente influencia, dizem os estudiosos, 70 delas são influenciados por imitarem a gente. Então, o que a gente é mais importante do que a gente diz. Você e eu fomos pessoas que reclamam o tempo todo, gente que insatisfeito e negativo o tempo todo, quem vai estar ao nosso lado? Vai ser só isso, porque está vendo na gente. Se for positivo, para frente, vamos para a luta, a gente vai criar um grupo de discípulos, de discípulos espirituais, que vão pensar como a gente pensa. Porque Jeremias diz que o povo é o que o seu líder é. Então você quer uma igreja vibrante? Quer uns filhos vibrantes? Seja vibrante. Os caras ficam falando aí, mas meu filho não se interessa muito por ler a Bíblia. Eu falei, você lê? Para que ele veja você lendo? Ele não... lá em casa não se ora muito. Mas você ora? Visivelmente, para que os outros vejam? Não jejua. Mas você jejua? Porque como é que a gente pode querer que os outros sejam o que a gente não é? É complicado, os outros, principalmente aqueles que estão debaixo da gente. Neemias pegou no pesado, para que o povo pudesse pegar no pesado. Se fosse só ele comandando da mesa lá, você vai, você não vai, ninguém ia. Mas quando você está junto, a coisa vai. Essa pastorzada que é pastor de gabinete, que fica, você tem que evangelizar, nunca evangeliza. Quem é que vai evangelizar? Não vai fazer nada. Vou fazer isso. Vai, nada. Um filho de um colega pastor uma vez falou, meu pai quando sobe no púlpito, eu gostaria que ele nunca descesse. Quando ele desce, eu gostaria que nunca subisse. Fracasso, perdeu a credibilidade. Porque é apenas o blá, blá, blá. O blá, blá, blá só tem sentido se tiver por trás o tchá, tchá, tchá. O fazer não é isso mesmo? Então, é isso. Não é importante isso aí? Se a gente quer que os outros sejamos nós primeiro. Porque fica mais fácil. Fica mais fácil. Com autenticidade. A palavra mais comum hoje no mundo da ciência da liderança, as duas palavras mais comuns são autenticidade
e transparência. Hoje não tem um livro famoso na área de liderança nas universidades do mundo que não focalize nisso. Alguém que é autêntico e alguém que é transparente. Você sabe o certo e o errado, o que dá certo e o que dá errado. Não é uma máscara que está ali. A pessoa não tem a obrigação de ser 100% certo, mas ela tem a obrigação de mostrar o acerto quando ela está errada. É assim que funciona. Entendeu? Foi Paulo e Marcos. Paulo brigou com Pedro, com Barnabé, com todo mundo, mandou Marcos embora. Na próxima cena, ele chama Marcos de volta e diz: você agora é útil para comigo, vem para cá, desculpa, vamos para a luta. Então, é assim. Então, lidere pelo exemplo, porque as pessoas acreditam mais. Credibilidade é algo que não é você e eu que temos que dizer que a gente tem. Se eu tiver que reafirmar a minha credibilidade, eu não tenho credibilidade nenhuma. Se eu tiver que dizer, não, eu tenho minha credibilidade, não. Credibilidade é você aos olhos do outro. É o outro que tem que dizer que acredita em você, não é você acreditar em você mesmo. Então a gente constrói a credibilidade quando a gente lidera pelo nosso próprio exemplo. É bonito isso aí. E em qualquer esfera. No seu trabalho, na sua família, na sua igreja, onde quer que você vá, seja você a mensagem. Porque é mais importante o que você diz, o que você faz, do que aquilo que você diz. Tudo bem até aqui ou não? Segundo, inspire uma visão compartilhada. O que é isso? Inspirar uma visão compartilhada é levar os outros, é o que eles chamam de transvisionar. Significa o líder é aquele que, ou a líder é aquele que sabe onde o navio vai encostar no próximo porto. Foram os filósofos gregos que diziam: se o capitão do navio não sabe aonde vai ser o próximo porto, qualquer vento que venha contra o navio é contrário. Quem não tem um destino, não importa o vento que bate, é tudo contrário, você não sabe aonde vai. Então, inspire uma visão compartilhada. Quer dizer, o povo tem que estar bem informado para saber onde está direcionando, onde está caminhando. E uma das melhores maneiras de uma visão ser compartilhada com entusiasmo é você e eu, na liderança da gente, reconhecer os pequenos feitos dos outros em direção ao objetivo final. Uma das áreas mais difíceis do líder é reconhecer o bem do outro. Uma vez eu estava ajudando numa igreja em Atlanta, uma igreja presbiteriana, e enquanto esperavam umas mudanças que eu tinha que terminar um PhD num outro lugar. Deus me deu a graça de fazer dois doutorados lá. E eu tinha que esperar 3 meses para entrar. Então eu fui ajudar nesta igreja. E havia uma coitada de uma diretora de educação cristã. A igreja tinha umas 1.500 pessoas. Boa igreja, presbiteriana, na Geórgia. E essa moça era diretora de educação cristã, trabalhadora. Fizeram uma escola bíblica de férias. Aqui já fizeram isso ou não? Com as crianças. Deu umas 300 crianças. Nunca aquela igreja tinha tido tanta criança. E numa escola bíblica de férias, da vizinhança veio. No domingo, os pais vieram. A igreja estava lotada. Gente não era da igreja. O pastor, ao agradecer os pais que tinham mandado os filhos, não teve uma palavra de bem feito para aquela educadora cristã que trabalha. Ele, pastor, nem apareceu lá. Mas a educadora cristã malhou uns 2 meses antes, durante, para fazer a coisa acontecer, que não foi fácil. Trabalhou pesado. E eu ficava olhando para ela e vendo a tristeza no coração dela. Ele sabia que eu estava por ali e resolveu me convidar para continuar na igreja, como pastor auxiliar dele. Aí veio e falou, de jeito nenhum. Eu falei para ele, mas por quê? Eu falei, porque você é horrível para trabalhar. Eu falei, mas como você diz isso? Você não é uma pessoa ruim, você prega bem, você é um homem bom, mas você tem um defeito. Eu falei, qual é o defeito? Ele falou, você não viu o que você fez com a educadora cristã? O que é que eu fiz? Ele falou,
A mulher trabalhou feito um louco aqui para fazer uma escola bíblica de férias, foi um sucesso absoluto. Você aparece lá, recebe todos os louros da vitória e você não dá uma palavra de obrigado para aquela pessoa. Trabalhar com você é um inferno. Você dá licença, eu estou indo embora aqui. Fui embora de lá. Ali, ele falou, mas não, desculpa. A mim você não peça desculpa, você está me convidando, eu não quero. Você peça desculpa para ela. Porque uma pessoa que é reconhecida, ela trabalha muito mais feliz. Entendeu? E a coisa mais difícil é a gente reconhecer. Principalmente o líder. Porque por alguma razão a gente acha que a razão do sucesso somos nós. E não, é o grupo, é a visão, é o outro. Todo mundo tem alguma coisa para dar e vale a pena dizer obrigado. Então, no que você estiver fazendo, quem estiver trabalhando com você, deu certo, dá um obrigado. Bem feito, servo bom e fiel. Se Deus mesmo vai dizer para a gente no final, por que a gente não pode dizer para os outros? Não é uma experiência maravilhosa quando alguém reconhece uma coisa boa que a gente fez? É bom demais. É bom demais. Então, a gente começa a fazer com mais gosto ainda. Né? O perigo é a gente começar a se achar vaidoso demais. Aí é o outro lado da história. Né? Mas aí a gente vai sendo formatado. Mas a melhor maneira de ter alguém entusiasmado com a igreja, e com onde a igreja quer chegar, naquilo que a pessoa se envolve e vai captando da visão da igreja, ela recebe o bem feito. Porque ser tratado como alguém que ninguém gosta de ser um parafuso na engrenagem. Mais cedo ou mais tarde você cansa. Você gosta de ser um participante. O bem feito é uma benção. Quando você recebe um bem feito, você... que bênção. E Deus sabe que o nosso ser psicológico e emocional precisa do bem feito. A gente tem que tomar cuidado para a semente do pecado não tornar a gente competidor de Cristo. Mas o bem feito ajuda a gente a entender que a gente é cooperador com Cristo. Cooperador com Cristo. Tudo bem até aqui ou não? Então, na prática da liderança, se Deus deixar você aqui fazer alguma coisa na igreja, ou no seu emprego, dá honra a quem merece honra. Que aí você vai ter mais honra ainda. Mais honra ainda. O Neemias, ele botou as famílias para cuidarem das coisas lá e foi agradecendo a todo mundo. Você constrói aqui, bem feito, está construído, terminou. Tem um texto lá que diz, terminou antes do tempo, para poder ajudar no outro. Olha que coisa bonita. É maravilhoso, maravilhoso. Alguma perguntinha até aqui? Agora, vem uma coisa aqui, ó. Vem aqui, show. Desafio o processo. É o terceiro item que tem ali. O que é isso? É que ninguém ninguém termina muito bem uma tarefa se não tiver coragem de ousar. De ousar. Porque o Neemias, ele trouxe uma carta do imperador do Império Persa para além do Eufrates, é que diz o texto. Por que ele diz para além do Eufrates? Porque além do Eufrates acabou a população. Aí tinha um período de deserto até chegar na Palestina, não tinha mais água. Só ia ter água lá longe no Mar da Galileia, depois já era lá embaixo. São mais ou menos 200 quilômetros de seca. Então, de área muito seca, ele então vem, pediu do lado de lá. E quando ele pede aquilo, ele chega lá, ele começa a fazer coisas que não eram normal. Aí os governadores vêm para ele, você leu o texto, o que está acontecendo? Ele falou, não, estou desafiando o processo. Se é para dar certo, aqui está um escombro, está tudo destruído, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Tem que ter coragem para desafiar o processo. Eu coloquei aqui uma frase interessante que diz assim, não existem mais igrejas como antigamente.
Não tem. Porque não existem igrejas para antigamente. Existem histórias de igrejas famosas do passado, mas você tentar reproduzir hoje uma igreja do século passado, você vai criar uma seita. Tudo mudou. Então, veja bem, não existem mais igrejas como antigamente. Porque não existem igrejas para antigamente. Então, sempre foi feito assim. Mas peraí, o mundo está mudando. Então, tenha coragem de criar coisa nova. Quem cria coisa nova se dá muito bem, pode observar. Aquele cara do Facebook lá deixou a Harvard. Fez 1 ano de Harvard, falou, o quê? Criou o Facebook, tem 200 bilhões de dólares. Uma ideia que você tenha pode ser o seu grande tesouro. Pode ser o seu grande tesouro que vai gerar coisas maravilhosas. Foi sempre assim. Quando aqui na Inglaterra, os jovens na Revolução Industrial estavam só enchendo a cara com uísque, lá em Londres, um homem resolveu criar e se prostituir na rua. Um homem resolveu criar em Londres uma organização chamada Associação Cristã de Moços, YMCA, final do século XIX. Teve a ousadia de começar. Cristão, Associação Cristã de Moços. Dessa Associação Cristã de Moços saiu o basquete, o futebol de salão, o voleibol e o futebol que a gente pratica. Porque alguém teve coragem de fazer alguma coisa diferente. A gente nunca sabe o que pode acontecer com uma pequena faísca. Um ser normal que criou. Você já pensou? Aí você vê o que o futebol que a gente joga aí, eu sei que aqui ninguém gosta, mas o futebol, lá da Ilha da Madeira, qual é o time lá de futebol? Madeirense? O Marítimo, já vai nadando lá. O Marítimo, o Benfica, foi criado por um cristão evangélico. Todo o movimento. Hã? Não, o esporte, o voleibol. Em 1919, acabou a Segunda Guerra Mundial, um irmão em Cristo, no Uruguai, líder, que mexia com jogos, criou o futebol de salão. O basquete que tem mexe com, tem, sabe, 1 bilhão de pessoas no mundo, foi criado por um irmão em Cristo, em Londres. Porque viu as crianças na rua e disse, vamos botar todo mundo junto, vamos praticar alguma coisa. Criou, botou 5 para cada lado, é assim, uma rede, pronto. Os outros que vieram depois aprimoraram, mas a ideia foi dele. Então, veja bem, desafie o processo. Se uma ideia nova que vem na sua cabeça pode ser o seu grande trunfo. Nunca despreze. Quando nós começamos o Global Kingdom, as pessoas dizem, isso é loucura. Minha esposa mesmo falou para mim. É loucura. Vai sair de uma igreja aqui, de uma coisa dessa aqui, para nada. Bom, há uma necessidade. Hoje são 90 mil pastores, 105 mil igrejas, milhões de jovens. Então, por quê? Porque você tem que ousar. Tem que ousar. Corre o risco. Desafie o processo. E entenda que algumas coisas do passado a gente continua a usar porque ninguém existe no vácuo. Mas a gente existe no espiral. A diferença é que se você existir no cíclico, você está sempre voltando ao mesmo canto. O espiral vai assim, ó. Você não perde a sua base, mas você vai criando coisa nova. A sua maior ideia, aquilo que vem na sua cabeça, pode ser o fruto de uma coisa maravilhosa para o cristianismo. Quando o pessoal jogava os leprosos aqui no interior da Alemanha, as famílias jogavam para fora, construíam as muralhas ao redor da cidade medieval na Alemanha, na Itália, em Portugal, em Espanha, e o leproso ia para fora e abria esse buraco, tinha um buraco na muralha, onde o leproso vinha e conversava do lado de lá, vendo o olho só da família do lado de dentro para não contaminar.
desprezado por todos, foram os cristãos. Alguém teve uma ideia de criar um leprosário, botou todo mundo junto. Coisa maravilhosa. Entendeu? Quando o Calvino chegou em Genebra, só estudava rico, filho de rico. Ele disse, os jovens, 60 mil habitantes em Genebra, na Suíça, as crianças dos pobres estão tudo na rua, criou a primeira escola, teve a brilhante ideia de criar uma escola pública. Chamou-se Academia Cristã. E foi a primeira escola que o pobre podia estudar, como também o rico. Escola de primeiro grau, de primário. E revolucionou a educação. Uma ideia, por mais simples que seja, pode alterar a vida e a sorte de muita gente. Então, nunca diga, eu sou fraco. Não, você é um ser redimido por Cristo. Você tem a mente de Cristo. Deus usa as coisas fracas para confundir as que se acham fortes. Então, o seu melhor trunfo, quem sabe está na sua mente agora. Desafio o processo. Quarto e penúltimo. Inacreditável, cara, já é 7 horas, Elia. Quarto, cadê aí? O quarto, facilite a participação de outros. Facilite a participação de outros. Vê a último slide aí, por favor. Põe aí o último slide da carroça. Ó. Será que esse quadro representa a realidade da maioria das igrejas? O que é que essas duas pessoas aí estão fazendo? O que é que elas estão fazendo? Me ajude aí. Estão transportando roda, mas estão empurrando o quê? Tentando empurrar uma roda quadrada. Roda quadrada não tem. Tentando empurrar um negócio quadrado aí, levar o carro adiante. Mas só que as rodas, que podem aumentar a velocidade e a facilidade, estão dentro da carroça. Então, o que é que precisa acontecer para a carroça se mover de acordo, corretamente? O que é que vocês acham? Usar as rodas. Então, esse é o ponto. Muito bem, esse é o ponto que estamos querendo dar aqui na nossa slide. Facilite a participação dos outros. Não crie obstáculo. Uma das coisas mais difíceis é essa, porque a gente tem ou insegurança, que os outros vão tomar o nosso lugar, ou a gente tem inveja dos outros. Então, por isso que vira essa competição dentro da igreja, muitas vezes. Incentiva a participação. Rodas tem 23 dons espirituais no Novo Testamento, 23. E eles são dados para a saúde do corpo. Se você deixa só um ou dois usarem os seus dons, significa que o corpo está enfermo, porque 21 outros dons não estão sendo usados. Entendeu? Todo o corpo ele tem que trabalhar junto. Então usa os outros. Vai fazer o quê? Com muitos a gente alcança, com alguns outros a gente alcança mais longe. Eu só tenho capacidade de alcançar X. Mas se a gente coloca outras pessoas intencionalmente, pode até ser que isso gere alguma tensão. Mas a tensão não é uma coisa ruim. O ruim é a conformidade, onde todo mundo balança a cabeça para você. Se todo mundo balançar a cabeça para você, tem alguma coisa errada. Porque está todo mundo se conformando a você. Mas nem todo mundo é igual a você. Então tem que ter uma certa tensão. Para que eu possa dobrar a minha perna aqui, a veia arada aqui, está cada vez mais difícil dobrar a perna. Mas que eu possa dobrar a perna aqui, o que é que está acontecendo aqui? O que é que está acontecendo? O que é que está em ação? O que é que está em ação? O joelho, o que mais? Os músculos. Uns músculos, para que eu dobre a perna, uns músculos estão se tornando flácidos e outros estão se tornando tensos, esticados. Faz parte. Você chega mais longe se essa dinâmica acontecer. No componente de confiança, verdade, transparência, funciona. Funciona. Não tendo cada um em vista o seu próprio
bem, mas o bem do outro funciona. O problema é que nós, cristãos, estamos sofrendo de dois problemas terríveis no nosso século. Sempre foi assim, mas agora muito mais. Por um lado, nós estamos sofrendo de narcisismo. O que é o narcisismo? Narciso era um jovem na lenda grega, 16 anos de idade, que nunca tinha se visto, porque não tinha espelho. Um dia ele estava caminhando pela zona rural e o dia estava muito calmo, diz a lenda. E ele sentiu sede, ele foi tomar água num lago, estava tão calmo que o lago virou um espelho. Ele olhou e ele se viu. E sabe o que aconteceu? Ele se apaixonou por ele mesmo. Nunca mais conseguiu amar ninguém. Era sempre ele. É um dos males da igreja hoje. É tudo eu, tudo eu. Até que Deus se torna nosso servo. Tem crente que fica dizendo que determina a Deus o que tem que fazer. Cuidado, porque a única coisa que a gente merece é um quentinho. É tudo bondade dele, entendeu? É tudo Deus que é bom. Mas o narcisismo me coloca no centro. As músicas que a gente canta pararam de exaltar a Deus, é tudo eu. Parece que está cantando música de boate. Ele me abraçou, ele me beijou, eu senti o calor da sua face. Tenha paciência, cara. Você está entendendo? O narcisismo é um problema. O narcisismo, eu estou no centro. Está muito comum. A segunda mal da igreja hoje é o niilismo, que é outra corrente filosófica grega. Se o narcisismo é eu me coloco no centro, tudo eu, não consigo amar ninguém, só a mim mesmo, então eu uso os outros para que eu melhore, porque eu sou o centro de tudo, até Deus é para que eu melhore. Então o niilismo é o meu prazer. O niilismo é a filosofia que diz que a vida só ganha sentido se eu for feliz. É o meu prazer. Então tudo hoje você conversa com as pessoas dizem, não, mas que eu me senti bem. Ninguém quer saber se foi pecado, se foi erro, se foi, importante é se sentir bem. Fazendo os maiores absurdos, eu me senti bem. É a realidade dos nossos dias. Então, a gente nem ama a Deus, mas ama nós mesmos, e a gente nem procura o prazer de Deus, que vem de uma vida santa, uma vida dedicada, de louvor que exalta Ele, mas se eu estou me sentindo bem. Aí a igreja é uma pipocada danada, é uma coisa tremenda, é tudo me sentir bem. E ninguém fala mais de pecado, de arrependimento, de mudança, porque afeta o meu narcisismo e afeta o meu niilismo. O cristianismo, para ser bíblico, é a única religião do mundo em que eu só estou bem se os outros melhorarem. Ninguém pode ser um bom líder cristão se os seus liderados não melhorarem. Se for só a pessoa, ela é uma narcisista e uma niilista. Porque a Bíblia diz, ninguém tem visto o que é propriamente seu, mas o bem do outro. Filipenses 2:4. Então, facilite a participação dos outros, porque os outros vão melhorar. No final do ano, a gente não tem que perguntar só se eu me dei bem. Se deu tudo certo, a gente tem que perguntar quantos melhoraram. Quantos estão mentindo menos? Quantos estão enrolando menos? Quantos estão maledicentes menos? Quantos estão mais lendo a Bíblia? Quantos estão trabalhando melhor? Quantos os empregadores deles estão dizendo, é um bom empregado, não fica me enrolando? Essa é a marca do líder cristão. Não é bacana? Eu acho. Mas, e aí, a última encoraje o coração. Celebre as pequenas vitórias. Porque a gente vai assim, de fé em fé. De passo em passo. Encoraje o coração das pessoas nas suas pequenas vitórias. É o que você encontra no livro de Neemias. Porque quando estava a pequena vitória até a metade da muralha completa, chegam os inimigos.
tentando demover. Neemias falou, peraí, não, já tem metade, vamos continuar. Agora vamos continuar assim. Você pega na pá de pedreiro e no outro lado o seu escudo, ou a sua lança. Não é escrito, está lá? Você pega tal coisa, mas você está com a arma do outro. Mas encoraje. Ninguém vai destruir o que já foi alcançado. A pessoa tem que sentir que valeu a pena. É isso. O que vocês acham? É um assunto interessante ou não? Práticas da liderança. Eu acho que aqui eu concluo, meu amigo, nosso pequeno estudo de Neemias. Se no resultado for, daqui a um ano, se Deus der a graça, você tiver coragem de me convidar de novo, vem vir aqui encontrar o povo mais feliz, os líderes mais entusiasmados, os liderados mais agradecidos, valeu a pena. Valeu a pena. Amém? É seu, meu amigo. Vai que é tua, Tafarel. Perguntas, né? Muito bem. Nós temos 20 minutinhos aí. 15. 15? Tá bom, o senhor que manda. Mas nós vamos ter um momento de perguntas e respostas, então. Hoje eu tive um tempo pela manhã, com o pastor Elias Dantas, e ele falou um pouquinho assim, né, da sua visão global. Eu quero fazer essa primeira pergunta, né? E eu sei que o senhor é um entusiasta, isso é fato, é claro, mas o senhor é muito realista, né? É alguém que está aí sempre encorajando o coração, e a gente sabe qual é o final, não é? Nós estamos do lado do vencedor, e a gente sabe que ele já venceu, não é? A gente só tem que continuar a segui-lo e seguir os seus passos, mas tem que ser de perto, né? Seguir Jesus. E eu pergunto assim, de uma forma geral, assim, o que o senhor vê a nível da igreja mundial? Eu vejo que a igreja, todos os anos são 50 milhões de cristãos novos. Uma parte dela é porque nasceu, porque crente também tem bebê, mas outra parte é porque está sendo convertida, está certo ou não? Não fica sem testemunha. Essa conversa furada de que a igreja está indo de mal a pior, isso é obra maligna. Quem quer que a igreja vá mal a pior é o diabo. Nós fazemos parte de um movimento que o último capítulo já foi escrito. E é glorioso. Tem locais onde a igreja não está indo bem, mas o quadro, o macro da igreja é muito bom, cara. O micro pode ter problema. Você tem, por exemplo, uma igreja metodista e a anglicana na Inglaterra, no Reino Unido, que já marcou a data de parar. Não vai ter mais nenhum deles. Por quê? Porque está esquecendo o evangelho. Mas isso quer dizer que a igreja andou para trás? Nada. O que fechou foi uma igreja I, de pequeno I, minúsculo. A I maiúsculo abriu outras. Está indo muito bem. Então, Jesus nunca prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igrejinha. Ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Amém. Uma igreja que avacalha, que não quer saber mais da Bíblia, que não quer saber de pregar o evangelho, de missões, etc. Essa é melhor que feche, porque está sendo um escândalo para o evangelho. Aí, a de Isão vai muito bem. Aquela que está sofrendo, que está se alegrando no sofrimento, como você vê em pelo menos metade do mundo hoje. Você já pensou que tem 100 mil cristãos sendo mortos todos os anos por causa da fé? É a população inteira dessa ilha desaparecendo no mundo inteiro. Aí você vai nesses caras e pergunta, e você está triste? Não que desapareceu, porque desapareceu já foi. Mas pergunta para os outros lá, e aí? Os caras, eu tive uma experiência com os chineses que ficaram desesperados porque 3 companheiros deles de pequenas células tinham sido presos e eles não. O que é que estava de errado com eles que estavam livres? É diferente. Entendeu?
Por que só eles podem ser presos? O que está de errado com a gente? Eu ficaria dando graças a Deus porque estava livre. Eles estavam chorando porque tinha alguma coisa errada com eles, porque se alguém quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, será perseguido, diz a Bíblia. A coisa é diferente. Então, aonde o cristianismo está chegando agora, como o Vietnã, 14% da população já é cristã, como Mongólia, como Camboja, países que você não escutava falar de crente até pouco tempo atrás, agora está uma coisa maravilhosa, entendeu? Como o Irã, o norte do Irã, quanto mais mata, mais cresce. Então, aí vocês, puxa, e às vezes eu fico vendo assim, viajo, aí vem as mães, às vezes vem chorar me contando dos filhos, como aquela mãe egípcia que mataram os 2 filhos dela na Líbia. Lembra uns anos atrás que cortaram a cabeça do pessoal na Líbia, 21 cristãos? A mãe foi entrevistada, 2 filhos. O cara perguntou se ela pudesse encontrar com quem matou o filho dela, o que é que ela ia dizer? Ela falou, eu diria que, primeiro, que me fez sofrer muito, porque eles me ajudavam muito, meus filhos, e eu agora não os tenho comigo aqui. Ah, tá, mas tem mais uma coisa, eu diria a eles muito obrigado. E aí o repórter ficou, num país muçulmano, obrigado por quê? Porque sem eles saberem, eles ajudaram os meus filhos a entrar mais rápido no reino dos céus. E vai dizer aqui para a gente, eu pegava uma metralhadora e liquidava aquele bicho com 500 tiros. Entendeu? Mas é diferente. Onde o evangelho chega na hora, onde as pessoas não tinham conhecimento nenhum de Cristo, como aquela a arquiteta lá em Dubai, que o nome dela é Hannah, ela estava indo comigo nos hotéis Jesus apareceu para ela, ela se converteu. O marido dela com 40 anos de idade, 6 anos atrás, era um dos melhores advogados, e é lá. E ela ficou com medo de falar para o marido que ela havia se convertido, Jesus tinha aparecido para ela. 3 dias, o marido chegou para ela e falou, Ana, eu preciso falar com você. Ela falou, pronto, ele notou. Estou liquidada, porque no Islã, você se divorcia da mulher, bastante dizer, não te quero mais 3 vezes. Não te quero mais, não te quero mais, não te quero mais. Não quer, não quer. Está fora. E ela disse, acabou minha vida. Aí ela falou, mas o que é que você quer falar comigo? Ele falou, eu quero falar para você que você tem liberdade, depois do que eu vou dizer, para ficar comigo ou não. Ela falou, mas o que é que houve? Ele falou, 3 dias atrás Jesus apareceu para mim. Apareceu em lugares diferentes para os 2. Aí ela foi comigo no hotel. Lá muito difícil cristão conseguir hotel para alugar para encontro. Ninguém queria. E ela pegava a carteirinha dela que diz muçulmana, a religião é declarada, entregava lá e representando cristãos. E o pessoal perguntou, mas como é? Eu perguntei para ela, Hannah, você não tem medo? Você não teme de se expor tanto assim? Seu marido é um advogado, você é um arquiteta, você se expor. Ela falou, vocês do Ocidente não entendem. Quando a gente se converte a Cristo, a gente é como um passarinho que estava numa gaiola. Essa gaiola é a gaiola da mentira, do engano, do aprisionamento, e abriram a porta. O que a gente quer é voar, quer cantar, quer falar. É uma coisa maravilhosa. Então, os confins da terra ensinam muito a nossa Jerusalém. Que a nossa Jerusalém, a gente só se preocupa se está tudo limpinho na igreja, o que é bom. Se os instrumentos estão bons, se a gente aparece no meio da semana uma vez. Mas aqui ninguém mata a gente. Está tudo numa boa. Aí a gente vai acomodando, a gente tem que ver os sofrimentos da irmandade ao redor do mundo, como a Bíblia diz, para a gente se alegrar nos sofrimentos. Porque você vai para lá, é um povo cheio de esperança. Você conversar com aquele povo que chora a dor da perda, mas chora a alegria do alcance também, porque não há perda para o cristão que seja perda em definitiva, né? Então, é inspirador, cara. Vivemos numa fase muito maravilhosa. Então, os sofrimentos deles abençoam a gente, produz perseverança na gente. Entendeu? Aí ajuda a gente a parar de tanta
besteirada que a gente tem e começar a comunicar o evangelho. Hoje em dia, esse negócio do politicamente correto, o diabo colocou um negócio no Reino Unido aqui, no mundo ocidental, que diz assim que religião é coisa privada. Você não pode ficar falando por aí. Isso é obra maligna. O povo se convertia e saía falando nas praças na Bíblia. Né? E diz mais a Bíblia, escreve na parede, para quem passar ouvir. Porque como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Só fomos enviados, então como ouvirão se não há quem pregue? Tem que ter coragem e pronto, vai mandando o braço. Então, isso aí, está muito bem. Tem suas lutas, morre muita gente, mas só morre porque tem. Antigamente não tinha, então não matava. Quando lá na Nigéria, os caras bombardeiam uma igreja, pleno culto, mata 50, é claro que eu choro, claro que eu conheço muita gente lá. Claro, mas, por outro lado, por exemplo, são 8 estados, antigamente tem 24 estados no país. O país tem 230 milhões de habitantes. 130 anos atrás não havia 1% de crente. Havia feiticeiro, que os portugueses no passado levaram de escravo para todo lado, os Yoruba. Hoje tem 60% de cristãos. E dos 24 estados, só tem 8, que tem a maioria muçulmana, onde eles estão matando. Aí tem a capital de um dos estados do Nordeste, onde tem os Fulani, que você falou lá, que são os guardiões do Islã, elegeu um prefeito cristão, um dos 8 estados. E muçulmano não vota em cristão. Então significa que o cristão já está a maioria. Eles começaram a matar. Vem do Níger, vem ali ao redor e mata. Dos Camarões, de parte das fronteiras dos Camarões, eles organizaram os grupos radicais e vem matando. Mas mata porque tem. Porque antigamente não tinha. E você pensa que os caras não aparecem mais na igreja? No domingo tem mais. Tem mais. A guerra na Ucrânia soltou o míssil que destruiu a fábrica de míssil, que fica ao lado a 300 metros de uma igreja da rede, muito grande tem lá. E eu liguei para o pastor, era um domingo, falei, ô Nicolai, eu vi que bombardearam aí perto. Ele falou, pois é, bombardearam. Falei, destruiu alguma coisa? Ele falou, não. Mas por que não? Porque é uma onda, é um míssil. A onda, ele falou, porque nós estamos construindo aquele templo, estamos construindo um templo 5.000 lugares. E é todo tijolo, então o templo antigo é do lado de cá. As ondas da trepidação da bomba alcançaram a parede do que estava construído. Nem vidro quebrou na nossa igreja. Aí eu falei, e onde é que você está hoje? Ele falou, hoje é domingo, onde é que você acha que eu vou estar? Eu falei, aonde? Ele falou, na igreja. Eu falei, mas está a bomba caindo aí pertinho? Ele falou, não, mas eu estou aqui, hoje foi Santa Ceia. Eu falei, mas para quem? Para a sua família? Ele falou, não, estávamos com 1.600 pessoas. É uma coisa maravilhosa. É fenomenal, cara. Então, dizia um ditado que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Mas nesse caso, não. É inspiração. É uma maravilha. Pronto, foi embora os 15 minutos. Obrigado. Deixa eu ver se mais alguém tem alguma pergunta. Gente, alguém tem alguma pergunta aqui, então? Deixa eu ver se tem, só para honrar aí, né? Amém.